A gente viu aí que começou uma guerra entre o Paquistão e o Afeganistão ontem, hoje, né? Hoje, pela madrugada. A gente está vendo uma movimentação militar gigantesca lá no Oriente Médio. Nós estamos vendo o México, né, também. A presidenta do México está num bunker, que é um navio de guerra. Ela saiu do país, não sei se regressou já, mas o país está totalmente tomado pela violência. E a gente está vendo aí, né, um mundo sendo modificado a cada dia. No Brasil, a gente está vendo aí o governo afundando, naufragando, e a mídia começou a destruir o governo. É o que a capa aí, né, a leitura, ele provavelmente não vai ser candidato. Né? O Fux trouxe novamente, eles vão julgar a questão aí da escola de samba, tinha sido arquivada e agora voltou para plenário. Então, é muita coisa acontecendo nesses tempos proféticos. Nesses tempos proféticos. E, irmãos, eu digo para vocês que esse tempo, eu tenho dito isso, eu preguei uma mensagem agora no Zoom, né, sobre 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 11. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. A Bíblia disse, né? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava as águas sobre a mão de Elias. Eu vou resumir para vocês, porque isso está ardendo no meu coração, essa palavra, da necessidade, irmãos, em tempos de crise, de uma voz profética. Todas as vezes que o mundo está em crise, há uma procura pela voz profética. Então, aqui você vai ver que os moabitas estavam ameaçando Israel. Jorão, que era o rei que assumiu o lugar de Acabe. Jorão se uniu com Josafá, rei de Judá. Então, o reino de Israel se juntou com o reino de Judá e o rei de Edom, e havia uma crise. Qual era a crise? Não tinha água. E aí o rei de Israel, que é filho de Acabe, e Jezabel entram em desespero. Nós vamos perecer na mão dos amonitas. E aí Josafá, que era crente, diz: mas não há aqui um profeta para nós consultarmos? Não há aqui um profeta para consultarmos? E qual foi a palavra que um dos moços do rei de Israel disse? Está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Em tempos de crise, há uma procura pela voz profética. Agora, eu preciso ter discernimento para identificar quem é o profeta. Veja, irmãos, o profeta Eliseu tinha duas identidades: filho de Safate, que era um boiadeiro muito rico, a família era boa, então ele tinha uma identidade familiar. Mas o profeta Eliseu tinha uma identidade espiritual. Ele deitava água na mão do profeta Elias. Ele era servo de Elias, ele honrava Elias, ele tinha o trabalho de servir a Elias. Ele não saía do lado de Elias. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Irmão, tem muitos filhos de profeta que não têm identidade familiar e muito menos identidade espiritual.
dizendo assim diz o Senhor, e Deus não está dizendo nada. Quem está entendendo o que o pastor Carlos está dizendo aqui? Tem muitos filhos de profetas, ou muita gente se intitulando profeta, dizendo assim diz o Senhor, que não tem identidade familiar e nem identidade espiritual. Surge e lança mensagem como se fosse Deus, e não é Deus que está dizendo nada. Não é Deus. Não é Deus, meu irmão. Não é Deus. A mensagem profética não traz confusão. A mensagem profética não gera medo. A mensagem profética me gera temor e posicionamento. E tem muitos que usaram o nome que Deus me mostrou, que Deus me revelou, que Deus está falando, que estão sendo envergonhados, porque tudo que falou caiu por terra. E aí, veja, qual é a identidade? Qual é a escola? Qual é? E veja, irmãos, em um tempo de crise há uma procura pela voz profética. O problema é que sempre teve e sempre terá os falsos profetas. Vocês, eu estou com a falar da Bíblia para vocês. Irmão, veja, olha o que Jesus diz. Eu quero que você que é bíblico, entenda isso aqui, ó. O que Jesus disse, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20. Irmãos, é o que Jesus disse. Deixa eu colocar esse texto aqui para vocês. Vamos ler junto alguns textos aqui na tela. Eu quero que você leia comigo. Tem uma doida aí dizendo que o anticristo vai vir do Irã. Meu Deus! Meu Deus! Eu queria entender da onde. Da onde, meu irmão, vai vir um anticristo do Irã? Aí, olha aqui, irmãos, ó. Cuidado, presta atenção, é Jesus que disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Como é que eu reconheço um falso profeta? Pelos frutos. Pelos frutos. Pelos frutos. E principalmente, irmãos, pelos frutos de justiça. O que é os frutos de justiça? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu e vestiste-me. Estava enfermo, foste ver. Estava preso, foste ver. Frutos de justiça. Aí veja bem, irmãos. Vamos para a Bíblia. Esse texto aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 até. Veja que Pedro está lembrando do Antigo Testamento. E Pedro está nos levando a refletir ao Novo Testamento. Então, olha o que Pedro diz aqui, ó. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo,
como também surgirão entre vós falsos mestres, e esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina destruição. Muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Meu Deus, é muito pesado, né? O que é pesado, pastor Caio? Você dizer assim diz o Senhor e Deus não disse nada. Há muito tempo a sua condenação paira sobre ele e a sua destruição não tarda. Agora, irmãos, vejam o que diz 1 João 4:1. Olha o que diz 1 João 4:1. E isso é para nós. É para nós. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Agora, irmãos, você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus. Cuidado. Eu digo isso com muito zelo da palavra, irmãos. É muito difícil vocês ouvir o pastor Carlos dizer aqui, Deus me mostrou, ou assim diz o Senhor. É muito difícil. Porque eu sei a responsabilidade, irmãos, de dizer assim diz o Senhor, sendo que Deus não está dizendo nada. É muito pesado. É muito pesado. Então, cuidado, meu irmão. Todo profeta, a base da sua profecia é a palavra. É a palavra. E qualquer coisa que esteja fora da palavra é veneno que quer te destruir. Tudo que te gera pânico, medo, ansiedade, tristeza, angústia, desespero, vontade de desaparecer, medo de olhar para o mundo, não é Deus. Irmãos, eu e você estamos no governo de Deus, nós estamos no reino de Cristo. E o reino de Cristo jamais vai ser destruído ou aniquilado. O reino de Cristo, a Bíblia declara sobre ele que nós fazemos parte. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Irmãos, não tem anticristo, não tem política, não tem socialismo, não tem comunismo, não tem poder nuclear, não tem ogiva nuclear, não tem IA, não tem tecnocracia, não tem computador quântico, nada. Não tem Estados Unidos, não tem Rússia, não tem China, não tem Israel, nada consegue parar e deter o poder que está sobre nós. Nada consegue parar a marcha da igreja. Nós estamos regidos pela palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus sobre nós, irmãos? Que Cristo vai voltar e eu tenho que estar pronto. Então, quando uma mensagem vem de Deus, ela gera não medo, mas a temor. Gera temor, que é reverência ao Senhor.
E a palavra que vem de Deus, ela me posiciona e me leva à santidade, não ao pânico, não ao medo, não ao desespero. Então, irmãos, 2 Reis 3:11 arde no meu coração, porque um servo trouxe a identidade do profeta. Qual era a identidade do profeta? Ele é filho de Safate, identidade da família. Eles sabiam da origem dele, sabiam a origem do profeta. Ele é filho de Safate, ele não surgiu do nada, ele é filho de Safate, ele tem uma identidade. Segundo, ele tinha uma identidade espiritual. Ele derramava água na mão do profeta Elias. Cuidado com a comida que você está comendo por aí. Porque tem muita gente que não tem origem, nem do mundo, nem de família, e muito menos espiritual. E ainda se intitula como profeta. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Quem entende essa palavra nessa noite? Quem entende essa palavra? Identidade de origem, filho de Safate, identidade espiritual. Derramava água na mão do profeta Elias. Ele era servo do profeta Elias. Ele honrava o profeta Elias. Ele servia o profeta Elias. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! A origem, filho de Safate, origem espiritual, derramava água na mão do profeta Elias. Irmãos, presta atenção no que o pastor Cássio está dizendo. Tem gente que nem leu a Bíblia toda e anda dizendo assim, diz o Senhor por aí. Nem é profeta, nem é filho de profeta. Porque todo profeta na Bíblia, ele tinha que estudar a lei, a Torá. Ele não era um aventureiro, ele não falava segundo o que ele achava, ele falava segundo a palavra. E eu vou repetir, muita gente que nem leu a Bíblia e anda dizendo por aí, assim diz o Senhor, e o Senhor não disse nada. E o Senhor não falou nada. Aí, novamente, está aí a Páscoa, está todo mundo dizendo que o arrebatamento vai acontecer na Páscoa. Irmãos, sai desse ciclo vicioso. Jesus pode voltar hoje. Vai ter a lua de sangue, vai ter não sei o quê, vai ter... Irmão, Jesus pode voltar agora. Eu tenho que estar pronto para a volta de Jesus hoje. Eu tenho que estar pronto para a volta de Jesus agora. 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 Jesus pode voltar agora. Estejamos preparados. Filho de Safate, e derramava água na mão do profeta Elias. Glória a Jesus. Filho de Safate, e derramava água na mão do profeta Elias. Glória a Jesus. Identidade de origem, identidade espiritual. Amém?
Glória a Deus.